Bom dia, pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso Vida Inteligente Interativo, hoje com um cenário novo, e espero que a gente possa apresentar algo melhor para vocês. Bem, no intervalo aqui tinha uma pergunta que me fez deixa eu ver o nome dele aqui, Leonardo, acho que foi. Então vamos cumprimentar aqui. Eu pensei que estava transmitindo, mas não estava. O Leonardo na Minhoca me pergunta o seguinte: essas manifestações é o início da revolução que o Jorge falou no programa passado? Eu não sei e não acredito também. Essas manifestações são... as pessoas estão fazendo isso a nível de Brasil, mas da forma que estão fazendo não vai dar resultado algum. Em todos os lugares nós estamos tendo esse tipo de manifestação e eu proibi que se comentasse sobre esses assuntos, pelo menos na comunidade Vida Inteligente, porque temos outros assuntos para tratar e não vamos fomentar esse tipo de manifestação onde atrapalha trânsito, onde se depreda, onde se quebra os bens dos outros. Isso para mim não serve. Aí a polícia repreende e dá isso no que dá. Bom, não importa, o nosso assunto é outro. Bom dia então a todos, bom dia Lisa, Marcos e Soraya, Agni, Walter Santos, Júlio Correia, Cacilda, Márcia Carromber, Francisca Graça, Norma Neri, Rosângela, Leonardo, André e um nome aqui que a gente ainda não identificou, Bumblebee. O tema que se apresentou hoje foi angústia. Pressentimento é uma coisa, Lisa, angústia é outra, né? Nós vamos definir isso aqui bem. Não sei a diferença entre angústia e pressentimento. Minha angústia está muito ligada a esse sentimento. É uma coisa que nós vamos procurar definir hoje, porque muitas pessoas falam que vivem angustiadas, né? Eu conheço algumas delas, pelo menos. Eu acho que a gente tentar definir isso, nós já vamos ver sobre diversos aspectos, psicologia, filosofia, uma série de coisas, psiquiatria, né? Nós vamos ver quais são esses aspectos que deixam as pessoas angustiadas. Angústia, ansiedade, como você disse aqui, né? Pressentimento, está tudo ligado, mas angústia é uma coisa que você está angustiado porque o seu ônibus não chega, angustiado porque você vai perder a hora. É uma sensação realmente interessante. Interessante não, né? É uma sensação que nós vamos buscar essa definição, porque de uma forma ou outra todo mundo padece desse tipo de sentimento, né? De sentimento de angústia. Estou angustiado. Tem pessoas que ficam assim sentindo essas sensações e sempre aludem a alguma coisa ruim, né? Não sei, cada um sabe de si. Eu acho que é muito difícil você definir um sentimento, né? Não só esse, como tantos outros. Amor, expressar sim. Agora, definir por palavras fica meio difícil, né? Então a Lisa diz que tem ansiedade. Isso então todo mundo é ansioso. Depende de tudo aquilo que a gente quer. Então, a gente fica falando aqui de paciência, fica falando de calma. Ontem alguém já me cobrou no Facebook, por exemplo. Cadê os programas ali que você ganhou e ia disponibilizar para todo mundo? Eu falei, poxa, tem que ter paciência, aqui está o exercício da paciência. Acham que eu não estou ansioso também, como disse aqui a Lisa, para poder chegar a esses trabalhos aqui, essas transcrições de VHS para DVD, para que eu possa passar para todos vocês gratuitamente? Claro, mas eu tenho que ter paciência, eu tenho que exercitar esse dom, né? Porque tem outras pessoas fazendo isso, e de graça. Se fosse remunerado, estava pronto na hora, mas ninguém quer contribuir. Na hora do contribuir, ninguém contribui, mas pedir, todo mundo pede. Mas tudo bem. Então vai ter que ter paciência todo mundo, né? Como eu digo, se a gente tivesse pago, já estava prontinho, já estava tudo disponibilizado. Se eu tivesse pago, né? Claro. Então tá. A Lisa diz que tem horror de angústia porque sempre acontece alguma coisa. Bom, Lisa, como eu disse, cada um é cada um. Não, pode ser que o seu sentimento esteja associado, a sua angústia seja associada a um pressentimento de coisa ruim. Mas isso é uma coisa totalmente pessoal, né, pelo que a gente tem percebido. Né? Cada um percebe e somatiza da sua forma. Sim, Délia, você entendeu.
turma boa, sim, tem sim. 27 pessoas em 2.700. 1%. Para você entender o que eu falei. Alguém... Deixa eu falar. Claro que sim. Mas ninguém, não é isso para fazer DVD, Délia, essas coisas aí, ninguém se manifestou. Bem, vamos seguir adiante. Eu vou definir para vocês aqui, como vocês perceberam, tem fundo musical hoje, né? O nosso amigo não está aí para reclamar. E nós vamos seguir aqui, né? Eu vou definir, então nós vamos debater. Angústia é a sensação psicológica que se caracteriza pelo sufocamento, pelo peito apertado, pela ansiedade, pela insegurança, falta de humor e com ressentimentos aliados a alguma dor. No campo psiquiátrico, olha só, psiquiátrico, a angústia é considerada uma doença e precisa ser tratada. Então hoje nós vamos falar isso. Talvez você esteja enquadrado em alguma dessas coisas que nós vamos falar e talvez você conheça alguém que esteja enquadrado nessas coisas e que também você possa orientar com a palavra, compartilhar esse texto que eu vou disponibilizar depois também aqui, né? Bom dia, Viviane. Bom dia, Minoro. Bem-vindos. A angústia também pode estar ligada... desculpe. Para a psiquiatria, a angústia está muito próxima da depressão. Já foi tema aqui do nosso vídeo Inteligente Interativo. Embora que nem sempre quem tem angústias periódicas pode estar sofrendo de depressão, e sim uma manifestação da ansiedade que é o receio do futuro. Quase todos nós temos receio do futuro, temos receio do amanhã, né? A gente fala, mas a gente continua com esses receios, né? Na prática, a teoria é outra. A angústia também pode estar ligada a causas psicológicas, como complexos, traumas, meio familiar repressor ou desgastante, podem desencadear sensações de opressão. A angústia somente será considerada uma doença quando aparecerem outros sintomas, como falta de concentração, tristeza permanente, inquietação e pensamentos negativos. Conheço um monte de gente com esses sintomas. E vou repetir. A angústia somente será considerada uma doença quando aparecerem outros sintomas, como falta de concentração, tristeza permanente, inquietação, pensamentos negativos. Lisa, nossa, sou isso aí. Aí, Lisa, mas você é muito legal. Eu acho que dá... Tá vendo como é legal a gente se identificar em algumas coisas? Só o fato de a gente pensar, já estamos começando a tratar da questão. As pessoas que apresentam quadros de angústia e não têm acompanhamento profissional desenvolvem outros distúrbios emocionais, como cansaço físico e mental, comportamento inadequado e baixa autoestima. Que interessante, né? Os temas vão se apresentando e é incrível, vai encaixando um atrás do outro aqui. Eu acho isso fantástico. Falamos as coisas anteriormente a isso e aqui está tudo sendo citado novamente aí. Pablo Augusto, bom dia, agora no meu trabalho nem escutar. Só ver hoje, tá difícil, abraço a todos, tá aí, ó. Pablo Augusto apareceu. Menos mal, né? Pelo menos está trabalhando, né? Está empregado. Isso aí. Newton, bom dia para você. Simone, bom dia. Délia da Mata, bom Pablo, que você não escuta música de fundo. Não gosta de música de fundo, Pablo aí. Lisa, medo do futuro, então, nossa, mas tudo bem. Você não é diferente de ninguém, ô Lisa. Não te preocupa não. Tá? A angústia é uma emoção que está à frente de um acontecimento. Então tá aí, Lisa, premonição. Uma circunstância ou ocorre por lembranças traumáticas. A angústia acontece também em estados paranoicos, onde a percepção das coisas é muito maior e distorcida. Vocês veem? Quase todos nós somos paranoicos, então, né? Porque
Em alguma dessas aqui, todos nós estamos encaixados, com toda certeza, né? Então, tá aí. Viviane diz o seguinte: a baixa autoestima é também um dos fatores da depressão. Sim, tá aí, ainda, né? Por isso a gente tem que procurar elevar nossa estima, fazer de tudo para que a gente melhore, né? Ontem eu estava vendo uma criança de 11 anos que tem 150 quilos, né? E ela é depressiva, ela é triste, e com toda razão, né? Porque todo mundo goza dela, brinca com ela. Então, a autoestima nessas condições é difícil, né? Então, todo mundo precisa de ajuda. Newton, gostou do cenário? Gostou? Eu vou até dar uma afastada aqui para vocês verem aqui, olha aqui, ó. Olha como é que ficou agora aqui, né? Tá legal aqui, né? É isso, a gente precisa fazer as coisas melhorarem um pouquinho, né? Mas vamos melhorando com o tempo. Vamos melhorando com o tempo. Parece que está até mais perto da gente, é isso aí. Ficou mesmo mais perto, né? Agora tem que ficar rebolando aqui para ficar encaixado no meio aqui, mas faz parte. Entre os povos da antiguidade, os gregos procuravam combater a angústia. Olha meus parentes aqui, meus patrícios. Criando uma sociedade baseada no princípio do equilíbrio. Isto é, nada em demasia, como forma de combater nossos instintos e paixões. Assim surgiram as tragédias gregas, que, como arte da representação e da aparência, nos colocam em contato com toda a tragicidade e angústia da existência. Está aí uma boa dica, vocês assistirem ou lerem sobre as tragédias gregas. Exatamente, elas nos colocam em contato com toda a angústia da existência. Alguns filósofos dizem que a angústia surge no momento em que o homem percebe a sua condenação à liberdade. Por isso se sente angustiado, já que sabe que é o senhor do seu destino. Olha que importante isso. Olha que importante. As pessoas se angustiam quando ele percebe a sua condenação a ser livre. Por isso se sente angustiado, já que sabe que será o senhor do seu destino. Porque, putz, sensacional. Enquanto a pessoa não é livre, ela está sendo subjugada, conduzida por alguém. Quando ela se liberta e não tem mais ninguém para conduzi-la, ela se angustia, se desespera. E agora? Agora o quê? Agora eu sou o dono do meu nariz. Mas, puxa vida, eu nem sei mexer no meu nariz, como é que eu sou o dono dele? Aí acontece a angústia. Muito bem colocado isso aqui, eu nem tinha visto a totalidade do texto antes de passar para vocês. Eu acho isso sensacional. Acho que a mídia, os programas de TV, diz Agni, exacerbam um sentimento de angústia em que ele se sente impotente. Eles fazem questão de deixar impotentes, né? Holly Darling, quem é você, Holly Darling? Escreve seu nome aí. Bom dia, queridos. Acho que a angústia é simplesmente um sentimento provocado por pensamentos negativos não educados. A partir do momento que podemos escolher o que pensar, podemos escolher não sentir angústia, podemos escolher pensar e interpretar as coisas. Assim. Mas como eu não canso de repetir aqui, cada um é cada um, e esses sentimentos tem N fatores que envolvem isso aqui. Não adianta eu querer apenas ter pensamentos positivos. Às vezes o meu entorno não me permite que eu tenha pensamentos positivos o dia inteiro. Então é assim, mas muito válida a sua colocação para a gente vigiar, a vigilância do sentido, a gente vigiar o que a gente pensa, onde a gente coloca o nosso foco. Isso é muito importante a gente perceber mesmo. Grego, adoro as histórias da mala direta semanal. Eu procuro sempre passar alguma coisa que possa acrescentar para alguém, né? Jorge, lembre que respira. Será que é o nosso Jorge Antônio Ouro? Será bem-vindo se for ele. Lembre que respiramos as emoções e pensamentos do mundo. Às vezes a angústia não explicada é somente a tradução de cada um de nós das dores do mundo. Jorge, sabe que eu tentei, já me intuí algumas vezes aqui, o tema apareceu as dores do mundo, mas não consegui colocar ele na prática, por isso que até hoje eu não falei. Quem sabe um dia a gente aborde o que são essas dores do mundo, mas muito bem lembrado e vou repetir. Lembre que respiramos as emoções e pensamentos do mundo. Às vezes a angústia não explicada é somente a tradução em cada um de nós das dores do mundo.
Isso é uma verdade também. A gente somatiza todos os nossos irmãos, todos os nossos semelhantes, todas as dores que o mundo sofre, reverbera em nós, né? Walter Santos, o entorno. Concordo, Rony, esse é o Lisa, esse é o Jorge, esse texto é a cara do Jorge, né? Mas não foi o Jorge que escreveu esse texto. O Jorge é nosso querido irmão. Quinta-feira, muito provavelmente, nós estaremos juntos aí no Vida Inteligente. Alguns filósofos... Isso, já li isso aqui. Tá? Outra questão aqui da angústia... Ó, Jorge está confirmando. Quinta eu irei, é assim que eu gosto, tá? Eu estou com saudade de você, cara. Eu e mais a torcida do Flamengo e sei lá de mais quem, né? Pouca gente. Conceição, depois que aprendi sobre os elementais, ficou mais fácil para mim perceber e reconhecer qualquer sentimento de angústia que queira se apossar de mim. Evitar a TV, diz o Alexandre, pode aliviar a angústia. Uma outra explicação sobre a angústia, chamamos de angústia a forte sensação psicológica caracterizada por abafamento, insegurança, falta de humor, ressentimento e dor. Na moderna psiquiatria é considerada uma doença que pode produzir problemas psicossomáticos. A angústia é também uma emoção que precede algo, um acontecimento, uma ocasião, uma circunstância. Também pode-se chegar à angústia através de lembranças traumáticas que dilaceraram ou fragmentaram o ego. Angústia, quando a integridade psíquica está ameaçada, também costuma-se haver angústia em estados paranoicos, onde a percepção é redobrada em casos de ansiedade persecutória. A angústia exerce função crucial na simbolização de perigos reais, situação, circunstância e imaginários, consequências temidas. Jorge diz para o Alexandre, a TV propaga as dores e emoções, além de criar uma instabilidade artificial, intencionalmente para baixar literalmente o nível da percepção e visão do mundo em cada um de nós. Aí, ó. É pena que a Lígia não está aqui. A Lígia, vai salvando isso aí, por favor. Isso aí. Então, os outros estão cumprimentando aqui. Vamos ver pelo aspecto da filosofia como se define a angústia. No tocante à análise do problema da angústia, Arthur Schopenhauer nos apresenta em sua filosofia uma visão extremamente pessimista da vida. Para ele, viver é necessariamente sofrer. Por mais que ele tente conferir algum sentido à vida, na verdade ela não possui sentido ou finalidade alguma. Segundo Schopenhauer, a própria vontade é um mal. Por mais que se tente conferir algo sentido à vida, na verdade ela não possui sentido ou finalidade alguma. Nós queremos vencer, desejamos vencer, mas a vontade gera a angústia e a dor. E os mais tenros movimentos de prazer, por mais profícuos que possam ser, são apenas intervalos frente à infelicidade. É com base em Schopenhauer que um outro pensador alemão, Nietzsche, concluiu que, dentre todos os povos da antiguidade, os gregos foram os que apresentaram maior sensibilidade para compreender o sofrimento e a tragicidade da existência humana, como que permeada pela dor, solidão e morte. Ah, esses gregos. Jorge, saber que estamos sozinhos só provoca angústia naquelas necessidades que temos em relação aos outros. A angústia não é um ente único, é um conjunto de causas, seres, que se manifestam em um estado geral de apreensão não compreendida. É a mesma mecânica das chamadas síndromes. Olha aí. A Lígia está salvando, legal. A Lígia vai disponibilizar depois para quem quiser, né? Ela manda para mim, mas ela pode mandar para vocês também. No entanto, os mesmos gregos criaram uma sociedade baseada no princípio do equilíbrio, nada em demasia como forma de combater todos os nossos instintos e paixões. A arte é concebida nessa concepção da vida como catarse. Assim surgiram as tragédias gregas, que enquanto arte da representação e da aparência, nos colocam ainda hoje em contato com toda a tragicidade e angústia de nossa existência. Segundo Nietzsche, é preciso ter consciência de que a vida é sim uma tragédia, para que possamos desviar um instante os olhos da nossa própria indigência, desse nosso horizonte limitado, colocando mais alegria em nossa vida. A arte tem essa função.
Rosângela, talvez a angústia seja um momento anterior ao aceitar viver plenamente sem interferência dos outros. Pode também ser. Délia diz o seguinte, ou seja, falta espiritualidade, a verdadeira espiritualidade da busca pela verdade de nós mesmos. Entendido, isso fica muito mais leve. Entendido, isso fica muito mais leve realmente. Marcos e Soraya, Viviane, acho que a gravação da Lígia vira um vídeo do chat. Não, a Lígia está gravando, ela vai salvando página por página, essa coisa vai correndo, e ela vai mandar fica fotografias disso que nós estamos lendo aqui, vocês não vão perder nada. Mas nem sempre a Lígia está disponível aqui, né? Vamos dar uma seguida. Jean-Paul Sartre, filósofo francês contemporâneo, representante maior da corrente existencialista, defendeu que a angústia surge no exato momento em que o homem percebe a sua condenação irrevogável à liberdade. Isto é, o homem está condenado a ser livre, posto que sempre haverá uma opção de escolha. Mesmo diante de A, pode optar por escolher não A. Ao perceber tal condenação, ele se sente angustiado em saber que é o senhor do seu destino. Repetindo aqui, lembra que nós levamos 2 semanas atrás aí o psicólogo existencialista falando sobre essas questões? Então vejam que incrível, a angústia dá na maioria das pessoas condenadas à liberdade. Incrível, todo mundo busca a liberdade e quando a liberdade se apresenta, todo mundo se angustia porque não está habituado a conviver na liberdade. Simone diz, peraí, deixa eu voltar aqui, assim eu leio todo mundo e ninguém fica bravo, né? Vamos lá. Jorge, o primeiro passo para resolver a angústia é desmontá-la em partes e analisá-la racionalmente na medida em que não exista uma causa única para a angústia. As causas gerais responsáveis pela mesma em cada um se expõem e percebemos que não temos nenhuma. Angústia, a Simone diz, angústia é não ter entendimento da onda, de que tudo há, de tudo que há, que é o amor? É uma pergunta. Lígia, depois falo com vocês se não perco os trechos, ok, Viviane? Tá. Jorge, complementando, percebemos que não temos nenhuma causa real para a mesma em nós, a angústia em nós, né? São resolvidas com a mesma mecânica, identificar cada um de seus componentes. Um dia o Jorge vai estar aqui conosco e nós vamos voltar ao tema, ou dentro do próprio Vida Inteligente na televisão nós vamos falar sobre isso, que é muito importante a gente falar sobre isso, porque são esse tipo de sensações, de emoções, sei lá como é que se define essas coisas, são entraves para a nossa caminhada. Então a gente tem que resolver, tem que entender o que está acontecendo conosco, tem que saber definir o que a gente sente, cada um dá um nome, né? Pressentimento, angústia, premonição, ansiedade, não sei o quê. Então tem coisas que a gente sente e não sabe definir, ou não sabe também a origem. Então como é que nós vamos trabalhar alguma coisa que a gente não sabe por que a gente conquistou? Não é porque está aquilo está em nós, né? Então nós temos que ter esse entendimento. Jorge, a Viviane primeiro diz, espera aí, deixa eu ver antes, tem mais gente. Tá. Jorge, causa real para a mesma em nós. Percebemos que é resultado do nosso entorno. Assim sentimos o mundo. É o exercício de um outro sentido além dos 5 que usamos normalmente. Aí Viviane pergunta, Jorge, então para se resolver a angústia, precisa resolver a depressão, a baixa autoestima? Depressão e baixa autoestima, responde o Jorge, são, deixa eu ver, resolvidas com a mesma mecânica, identificar cada um dos seus componentes. Eu acabei de dizer, sabe? Identificar para descobrir qual é a origem de cada coisa que você tem. Jorge, às vezes a angústia gera na verdade é uma sensação de prazer, fruto da alimentação de dores e medos que normalmente não se manifestam. Olha que interessante, olha que abordagem interessante. Cacilda concorda com o Jorge. E só para completar aqui a visão da angústia por filosofia, psicologia, psiquiatria, agora pela psicanálise. Sigmund Freud, pai da psicanálise, realizou estudos sobre o problema da angústia. Ele afirmou que vivemos com profundo mal-estar provocado pelo avanço do capitalismo. Neste ínterim se faz mister observar o quão suscetível o Ocidente está às doenças próprias desse sistema econômico, tais como a esquizofrenia.
Contudo, a mais iminente colaboração da psicanálise para essa temática pode ser percebida na sua análise do aparelho psíquico, um conflito interno entre três instâncias psíquicas fundamentais ao equilíbrio do ser. As vontades, o id, vivem em constante atrito com o instinto repressor, que é o superego. O balanço entre as vontades e as repressões tem que ser buscado pelo ego, a consciência. É o ego que analisa a possibilidade real de pôr em prática uma ação desejada pelo id. Não obstante, controla o excessivo rigor imposto pelo superego. A esse conflito entre o id e o superego, Freud denominou angústia. Cabe ao ego, portanto, a busca de um equilíbrio entre estas partes do psíquico e, não obstante, entre o sujeito e o todo social. Muito interessante essa abordagem também. Vamos lá. Deixa eu ver se eu já tinha passado aqui, tá? Eliana diz: acho que o modo mais simples de combater a angústia é simplesmente se manter no momento presente, pois toda angústia é provocada por medo do futuro ou remorso do passado. Realmente, se você aprender a viver a atemporalidade, com certeza angústia você não vai ter nenhuma. Você sabe que todo momento é único, que você tem que viver esse momento, então você não tem tempo para ficar pensando em sensações desse tipo. Elas não se afloram mesmo. Tá. Vou ler alguma coisa para cima? Não. Então tá aí. E eu trouxe mais duas frases aqui, antes da gente concluir. Muito importante, porque muitas pessoas se angustiam também na parte de relacionamento. E eu trouxe uma frase de Santo Agostinho, que diz que a angústia de ter perdido não supera a alegria de um dia ter possuído. A angústia de ter perdido não supera a alegria de ter um dia possuído. E mais uma frase de um grande homem que passou por aqui, comediante, mas de grande sensibilidade, Charlie Chaplin, disse que quando eu me amei de verdade, pude perceber que minha angústia, meu sofrimento emocional, não passa de um sinal de que eu estou indo contra todas as minhas verdades. Hoje sei que isso é autenticidade. Eu vou repetir. Quando me amei de verdade, pude perceber que minha angústia, meu sofrimento emocional, não passa de um sinal de que estou indo contra as minhas verdades. Hoje sei que isso é autenticidade. Charlie Chaplin. Temos um monte de elementos e de ideias que nós trocamos aqui para que a gente possa analisar, compreender, tratar e transmutar e finalmente sublimar. Todas essas palavras que eu falei não são iguais não, cada uma tem o seu sentido. Tá. O que é doido, Lisa? Não sei, então tá bom. Eu acho que hoje o assunto se apresentou, foi muito bom. Acho que nós não temos muito mais a levar adiante. Vamos ver o que se apresenta. Jorge, o ser, o elemental é o mesmo, aquele que se alimenta de ter e que, depois que perde, se alimenta da dor da perda. O respeito ao ciclo dos outros seres permite resolver a questão da posse e da perda. Jorge, eu vou repetir. O ser, o elemental, é o mesmo, aquele que se alimenta de ter e que depois perde, se alimenta da dor da perda. O respeito ao ciclo dos outros seres permite resolver a questão da posse e da perda. A pessoa precisa estar muito bem preparada e trabalhar uma série de outras coisas, né? Ciúme, possessividade, todas essas coisas que a gente passa aqui, depressão, angústia. O que o Jorge disse é correto, mas nós temos que trabalhar outras coisas para chegar nesse entendimento que ele acabou de nos passar aqui. É isso aí, Alexandre. Bem, se vocês quiserem aqui, vocês podem agora continuar na sala. Eu deixo para vocês um fraterno abraço e um feliz sempre. E nos encontramos amanhã. E na quinta-feira, já antecipo para vocês, nós vamos conversar, Jorge e eu, no programa Vida Inteligente. O tema será: existem escolhidos? Nós estamos aqui
entre nós existem seres escolhidos? Isso nós vamos debater na quinta-feira. Fraterno abraço e um feliz sempre.